Então, pessoal, no nosso último vídeo a gente falou, né, do porquê se adubar, né, visando aumento de produtividade, eficiência produtiva e lucratividade, aumento de qualidade e agregar valor. Eu posso ter um produto mais bonito, mais visível, mais chamativo, que eu posso vender por um preço mais elevado, certo? Que é o chamado tipificação e classificação. Por exemplo, se você for nos grandes supermercados aqui em Teresina, as regiões mais nobres, vocês vão ver produtos diferenciados, são frutos mais bonitos, mais chamativos, certo? E eles têm um preço diferenciado, certo? Então vamos lá. Então, basicamente, né, eu já tinha antecipado para vocês no vídeo anterior que a nossa disciplina visa atingir esses 4 pontos, né? O que aplicar, né? Esse adubo, ele pode ser um adubo químico. Quando eu digo químico é porque se pega uma rocha e se processa ela quimicamente, aí você acaba tendo um adubo químico. Esse adubo, ele também pode ser mineral, quando você pega uma rocha e pouco ou nada se utiliza de química nele. Você simplesmente pulveriza aquela rocha, você vai moer ela e aquele pozinho de rocha ali pode ser utilizado como adubo. Ou então você pode utilizar resíduos orgânicos, né, de baixo custo, disponível na sua região, dentro da sua propriedade como adubo. Certo? Que aí, no caso de Campo Maior, vocês têm a palha de carnaúba e também vocês têm uma atividade pecuária muito intensa. Então, em qualquer comunidade, qualquer interior, você vai ter um senhorzinho com um aprisco ali, um curral, certo? Que vai estar vendendo esse esterco. Então, vocês têm essas 3 possibilidades de adubos, certo? Qual é a melhor? Sempre sugiro que você inicialmente procure matéria orgânica dentro da sua propriedade ou a baixo custo, certo? E a quantidade de nutriente presente naquele adubo, certo? O adubo ele é uma fonte de nutriente. Ali dentro tem vários nutrientes que a planta precisa. Muitas vezes a matéria orgânica ela não consegue demandar toda a quantidade de nutrientes que a planta precisa. Aí você pode fazer uma suplementação com adubação química ou com adubação mineral. Mas existem os sistemas orgânicos e agora já os agroflorestais que eles já conseguem demandar toda essa quantidade de matéria orgânica que as culturas demandam, certo? Mas são casos particulares que você constrói essa fertilidade ao longo do tempo, de 5, 10 anos, para você conseguir suprir esse nutriente da planta apenas com material orgânico, certo? Então, temos essas 3 possibilidades. O químico ou mineral, que você vai numa loja de agropecuária, né? Teoricamente, existe uma diversidade muito grande desses adubos. Mas, do ponto de vista prático, se você for numa loja de produtos agropecuários em Campo Maior ou aqui em Teresina, você não vai encontrar essa diversidade toda, não. Por quê? Porque Teresina, a região de Teresina, da Grande Teresina, que comporta esses municípios, Campo Maior, Alves, José de Freitas, União, enfim, não é uma cidade agrícola, certo? A gente encontra cidades agrícolas no Goiás, na Bahia, enfim. No sul do estado a gente encontra, certo? Uma diversidade grande, mas Teresina não tem essa diversidade, então acaba sendo um pouco limitado, né? Basicamente você vai achar um NPK, um fosfato, uma ureia, um sulfato de amônia e micronutrientes. Mas existe uma diversidade bem maior. A outra questão que a gente vai trabalhar na disciplina é quanto aplicar. Aí essa quantidade de nutriente a ser aplicado vai depender de 2 fatores. Da quantidade de nutrientes que já existe no solo e da quantidade de nutrientes que aquela planta demanda. Cada cultura, quando eu digo cultura, porque é cultivado, né? A cultura do milho, né? Porque é uma planta cultivável, enfim. Então, cada cultura vai demandar uma quantidade de nutrientes de forma específica, certo? E às vezes dentro da cultura a gente ainda encontra adubação, necessidades diferentes. Por exemplo, o milho, né? Nós temos o milho verde, que é aquele milho que tradicionalmente a gente consome, né? Principalmente durante a quaresma, nessa época do ano, enfim.
ele tem um sabor diferenciado, então tem variedades específicas para produzir o milho verde, certo? Aí nós temos também a possibilidade de trabalhar com milho para a produção de grão, que você vai pegar, vai colher, vai secar, certo? E vai destinar ele para a indústria de alimentos, né? Para massa de milho, enfim, ou então para a produção de ração. E nós temos o milho silagem, que é um milho destinado para a produção de silagem, certo? Para passar ali na forrageira a planta todinha com milho e fornecer aos animais. Então são 3 tipos de milho diferentes, são 3 demandas nutricionais diferentes. Então são 3 tipos de adubação diferentes, porque uma visa uma coisa, por exemplo, o milho doce, você visa o milho verde, no caso, né? Você visa o sabor no milho, então você vai fazer uma adubação com mais potássio, certo? Com mais fósforo. O milho grão, você visa produção de grão, então além de potássio e fósforo, você vai ter que colocar nitrogênio e mais nitrogênio, né? Você coloca em todos você coloca, mas só que no milho grão você acaba colocando mais nitrogênio. E no milho silagem, você quer uma planta com 2 metros de altura para poder ter bastante volume, então você vai colocar mais nitrogênio ainda. Então vejam que são 3 recomendações de adubação diferentes para a mesma cultura. Então esse quanto aplicar vai depender da finalidade da cultura e do tipo de cultura que você estiver trabalhando. E vai depender do outro fator, que é o que tem de nutriente no solo. Tem solos que têm uma fertilidade natural bem elevada, então você vai colocar pouco ou quase nada de adubo. E tem solos que são pobres de nutrientes, então você vai ter que colocar bastante adubo, certo? Essa questão do quando aplicar. Esse quando aplicar está relacionado ao tipo de adubo, certo? Por exemplo, nós temos um adubo que são os fosfatos, eles não têm mobilidade no solo. Então não adianta você colocar sobre o solo, porque ele não vai chegar até a raiz. Então você vai ter que colocar debaixo da raiz, no momento que você for fazer o transplante de uma muda, ou então debaixo da semente, no momento que você for fazer a semeadura, certo? E o modo de aplicação, certo? Alguns nutrientes podem ser absorvidos pelas folhas, né? Tradicionalmente a gente aprende que a planta absorve nutrientes só pelas raízes. Mas existem estruturas lá na folha chamadas estômatos, certo? Que são pequenos orifícios que permitem a transpiração da planta, que permite também que essa planta consiga absorver alguns nutrientes. Então essas 4 questões vão ser trabalhadas aí ao longo da disciplina, ao longo do ano. Certo, pessoal? Enfim, eu estou falando de adubo, mas o que seria o adubo? Na verdade, o adubo seria uma fonte de nutrientes para as plantas, certo? Então você vai pegar, por exemplo, um esterco curtido. O esterco não é adubo, gente, certo? Ele é esterco. A partir do momento que você passa ele pelo processo de curtir, de decompor, de virar o composto, por exemplo, aqui, ó, a pessoa aqui está fazendo um composto orgânico, certo? Então eles colocaram esterco,